Vamos trabalhar para o Senhor trabalha por nós, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui nessa posição a pedido do meu Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoá-lo nesta noite, que ele não fale nada dele mesmo, mas que o Senhor fale através da boca dele e traga aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, não é aquilo que gostaríamos, mas aquilo que precisamos, porque o Senhor tem sempre a palavra certa para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que ele não se perca, que ele se concentre, que ele se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus. E que as pessoas que estão aqui hoje saiam transformadas e que elas possam transformar outras vidas lá fora também, através dessa palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dele nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e Deus é fiel. Que o Espírito Santo me orienta do jeito que Ele quiser, para que eu possa ficar à vontade. Em nome de Jesus, que eu já estou, aleluia, já comecei desabafando e vamos à frente, né, Tadeu? Glória a Deus, aleluia. Não podemos ficar com medo, não podemos acovardar, nós temos que encarar para valer. Amém? A glória de Deus. Se algo está acontecendo no mundo espiritual, né, Mateus? E vai cair por terra em nome de Jesus. Já caiu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra hoje, qual a verdadeira interpretação da palavra chamado? Da palavra chamado. Ah, eu tenho um chamado. Muitos têm chamado, né? Para ser pastor, então, nosso Deus, nos últimos tempos agora, muitos têm chamado para ser pastor. Às vezes é um coach, não é? Coach, a palavra, às vezes tem mais para isso, que manda a palavra para lá e não tem compromisso com ninguém, é só pregar na internet e ganhar dinheiro. Amém? Então vamos lá. A Bíblia declara que somos chamados por Deus. Mas você sabe qual é o principal chamado divino? Para cumprir esse chamado, é necessário entendê-lo. Presta atenção, hein? Quem acha que tem um chamado, ou tem um chamado, presta atenção. Normalmente associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço da obra. Mas tem algo bem maior que isso. Ah, eu tenho chamado, estou na obra. Nem sempre você está na obra, está fazendo, mas às vezes não é o seu chamado. Por exemplo, eu não tenho chamado para louvor. Se não tivesse ninguém para cantar, eu ia ser obrigado a aprender um pouquinho. Fernando tem paciência comigo, aí eu tenho que cantar, né? Ele não pode parar. Mas não é o meu chamado. Amém? E muitas às vezes não sabem desse detalhe. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação. Nós somos convocados. Convocação a ser. Convocação a ser e não meramente fazer. Uma convocação a ser e não meramente fazer. É isso mesmo. O ser vem antes de fazer. O ser vem antes de fazer. Vamos ler a palavra. 1 Coríntios 1 em diante. Era só 1 e 2, mas eu vou ler mais. Eu acho importante ler mais aqui um pouco. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Acho que nós temos que agarrar com esse apóstolo Paulo, viu? Porque se vem do apóstolo Paulo, vem coisa boa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 1. Paulo, todos acharam? Paulo é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo,
e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, como todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Amém. Se tem alguma divisão no nosso meio, não é só aqui Paulo falando para o povo de Corinto, ele foi falando muito tranquilo aqui, depois ele fala: rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí as pessoas podem falar assim: não, mas pastor, puxa da Daniele. Não, aqui está falando que nós devemos a mesma disposição mental, no mesmo parecer, que não haja divisões. Nós temos que andar alinhados. Por isso que eu falei na hora de tirar o dízimo, se 3 puxam para cá e 5 puxam para o outro lado, está errado. Então, por isso que eu ia ler só o versículo 1 e 2. Eu estendi até aqui. Eu vou até dar um toquezinho mais à frente, que vocês vão ver. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. O que atrapalha a igreja é o quê? É mexerico, é contenda, é conversinha, é desprezo, é um querendo fazer as coisas para aparecer na costa do outro. É isso que atrapalha a igreja. Então, por isso que eu li até aqui, para que nós venhamos não deixar essas coisas acontecer no nosso meio. Nós temos que estar ligados. Todo mundo tem que sair de casa no domingo, vem para a igreja, vem para quê? Para estar alinhado, para estar em comunhão, para estar em comunhão com os irmãos. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Hora que eu precisar do Carlinho, eu vou lá: Carlinho, vem cá, me ajuda aqui, que eu estou precisando de você. Nós temos que ter essa comunhão. Agora, se tem um que acha que o que está pregando aqui não está certo, aí paciência. Amém? A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente fazer. E o primeiro versículo, Coríntios 1 Coríntios 1 até o 10. Quando Paulo fala do propósito chamado de ser apóstolo, ou quando fala do nosso chamado para sermos santos, a ênfase é esta: no ser. Não é no fazer, é no ser. Nós somos filhos de Deus, nós somos santos. Nós somos convidados a sermos santos. É isso que o apóstolo diz. Porém, irmãos,
sempre associamos o chamado divino apenas como uma tarefa a executar, uma missão a cumprir ou um trabalho a fazer. Às vezes nós pensamos em fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Não, irmão. Primeira coisa, tem que ser santo, tem que santificar, tem que buscar de Deus o que você deve fazer, o que eu devo fazer. Eu sou pastor, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que exortar, eu tenho que visitar, eu tenho que amar os irmãos. E ainda tenho que amar sem esperança de ser amado. Eu tenho que amar. Amém? É isso que eu tenho que fazer. Visitar os doentes, visitar os enfermos, orar por um, orar por outro, corrigir um, corrigir o outro, ser chato. Não é muito bom não. Ser pastor tem essas desvantagens de estar corrigindo pessoas. Tem uma pessoa que falou comigo, não, você podia estar tão tranquilo, mas a pastora, né? Vocês não precisavam ter mexido com isso. A pessoa não falou isso. Vocês não precisavam ter mexido com isso. Você é aposentado, você já está de idade. Podia ter ficado tranquilo, né? Pegava a minha biblinha, ia para o culto, igual muitos gostam de fazer. Vou só lá na igreja, bato o meu cartão e volto, né? Dou meu dízimo. A pessoa não falou isso. Mas só que Deus não permitiu. E agora, mais ainda. Enquanto eu tiver saúde, eu vou ter que fazer o quê? Seguir com a obra em frente. Deus começou a boa obra, e Ele mesmo vai continuar fazendo aí. Sempre associamos o chamado, então, apenas como uma tarefa. Não pode ser assim. Nós temos que saber que Deus é conosco, nós somos santos, somos chamados para sermos santos, levar a obra de Deus com santidade. É a obra de Deus, nós estamos fazendo aqui a obra de Deus, não é a obra do homem. E sem santidade, como que nós vamos levar a obra de Deus? Não tem condição de levar a obra de Deus sem santidade. O crente tem que ter caráter, tem que ter personalidade firme nas coisas de Deus. Amém? Quando definimos essa convocação do Senhor como mera realização ou uma obrigação a cumprir, somos levados a supervalorizar o quesito habilidade ou a capacitação para a produtividade e deixamos a importância do caráter de lado. Aí nós fazemos tudo muito bom, juntamos aquele monte de gente e fazemos show e fazemos festa e junta a multidão. Mas e aí a multidão? Como diz o irmão Geraldo, como é que fala quando o cara morre? Saudoso irmão Geraldo, pai do pastor Flávio. A igreja está cheia de crente, estufado. Você aperta a agulha nele, murcha. Crente inchado. Entendeu? Ele falava isso, eu achava pesado, né? Pensava, irmão Geraldo é duro, né? Mas depois a gente vai vendo que tem muitos que mais atrapalham do que ajudam. Então o irmão Geraldo falou, muito crente balão, dizer que é crente balão. O maior desafio na vida espiritual não está apenas em saber as palavras certas ou dizer e fazer coisa certa, mas está em tornar a pessoa certa. Nós é que temos que ser pessoa certa, andar em retidão com o Senhor para fazer a diferença. Tem muitos crentes aí que chegam aí fora e ninguém sabe que ele é crente. Ele não dá testemunho de crente, ele não usa a Bíblia de crente, ele não usa a roupa de crente, ele todo é mais um no meio da multidão, não dá um testemunho do serviço. Ele não tem que sair como louco aí pregando, se bem que era bom, né? Mas no trabalho, nem em todo lugar você pode pregar, mas você tem que dar um testemunho. Dar um testemunho para quando falar com você, faz tal coisa, não, você não pode fazer não. Mas por que você não pode fazer? Se você não fizer isso, eu vou mandar você embora. Então vai ter que mandar embora, porque isso aí eu não posso fazer não. Por que você não pode? Não, eu sou servo de Deus, eu não faço essas coisas não. Tem que ter coragem, tem que ter determinação para ser crente fiel. Né? Igual eu estou falando com os meninos aí, o David e o Edmar. Vocês querem mesmo batizar? Vocês querem mesmo ser crente? Porque se não quiser, pula fora enquanto é tempo. Para que mergulhar na água lá à toa? Ah, não, pastor, ó, realmente achei muito pesado. Então fica aí, quieto, esperando.
Não é? Quem quer batizar, o David mesmo falou, depois que batiza, aperta um pouco, né? Porque aí verdadeiramente ele é membro da igreja, ele tem um endereço e com o Senhor está selado ali, ó. Ele aceitou a palavra, né? Aceitou Jesus, aceitou ser batizado, confirmou tudo direitinho. Então agora a coisa aperta para o lado dele. E a hora que ele fizer uma coisa errada aí, é um servo de Deus fazendo uma coisa errada. Eu falo para eles, fala ou não fala, David? Falo com Deus, fica demais. Você quer ser crente mesmo? Não estou preocupado em batizar ninguém, não. Não estou preocupado em ungir ninguém, não estou preocupado em batizar ninguém, não. E a palavra do Senhor fala para não impor a mão precipitadamente. Então, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que os que estão aqui vão para o céu junto comigo. Essa é a minha preocupação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a minha preocupação. Pregar para as pessoas serem salvas. E muitos não estão aguentando essa pregação. Muitos não estão aguentando, estão achando a pregação pesada demais. Mas é a palavra, o apóstolo Paulo está falando aqui, não é eu não. Entendeu? Estou só falando o que ele disse. Então nós temos que pegar firme com isso aí. Irmãos, eu não sou contra a pessoa que estuda, né? Todos nós devemos melhorar para fazer o melhor para o Senhor. Nós falamos aqui, né, que tem que ser, oferecer o melhor, porém o ministério não se resume em fazer, em apenas realizar os trabalhos dentro da igreja. O chamado começa pelo ser, não pelo fazer. As pessoas devem estudar, a pessoa deve capacitar. Se a pessoa tem uma palavra de Deus realmente, e ele tem muita capacidade intelectual e tem o chamado de Deus, é bonito demais, é muito bom, não é? Completo. Mas só ter muita capacidade, falar bonito, vestir bonito e falar igual crente, igual pastor, isso aí não significa nada. Vai ser uma coisa vazia e não vai transformar a pessoa. A pessoa tem que ser transformada pelo poder da palavra de Deus. E o ser, ele tem que ser santo. A palavra não fala que sem santidade jamais completa vereis a Deus. Sem santidade nós não vamos ver a Deus. Nós temos que ter mudança. Então nos últimos dias não está podendo pregar coisa bonita para a pessoa, né? Prosperidade, por exemplo. Eu não gosto nem de falar esse negócio de prosperidade. Não tem nada escrito sobre isso aí. Nós somos próprios, o Senhor nos prospera naquilo que nós necessitamos, não é? Nós não estamos passando fome, nós temos o que precisamos. Amém? Dificuldade todos passam, mas é isso aí. Glória a Deus, aleluia. Em apenas realizar os trabalhos dentro da igreja, só realizar. Aqui, graças a Deus, vou fazer um elogio aqui para o louvor. Aliás, eu tenho que elogiar os diáconos, tenho que elogiar o louvor, tenho que elogiar o ministério de dança, tenho que elogiar os intercessores. Essas são as pessoas que estão conduzindo o ministério, não é, pastor Rodrigues? Porque se essas pessoas, faltaram muitas pessoas, mas quem conduz o piano, vamos assim dizer, estão aqui. Quem é do louvor está aqui, quem é da dança está aqui, quem é da intercessão está aqui, os diáconos estão aqui. Então, quem está trabalhando na obra, por isso que quem trabalha não dá trabalho. Agora, quem não trabalha e fica quietinho, só de butuca, aí é perigoso. A pessoa fica só maquinando, dentro de si e pecando, né? Então, nós temos que vigiar com essas coisas. Quem você tem sido na obra de Deus? Os que fazem ou os que são? Quem você tem sido na obra de Deus? Os que fazem ou os que são? Aí você me pergunta, mas ser o que, pastor? Mas ser o que? Estou falando em ser, mas ser o que o senhor quer dizer com isso aí?
O chamado divino foca na santidade. Somos chamados para ser santos. Vamos bater nessa tecla até a pessoa guardar no coração. Porque sem santidade não veremos a Deus, irmãos. É coisa simples de entender. Mas muitos crentes não querem nem ouvir isso. Para começar, a pessoa não quer deixar de pecar. O pecado bate na nossa porta toda hora. E o pecado, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Não é só isso, não. Falar mentira é pecado. Fazer intriga é pecado. Muitas coisas que são pecado e que nós cometemos. Então nós precisamos de ser santos em tudo. Não adianta você não adulterar, não matar e não roubar. Porque quando eu era de outra religião, eu falava assim, chegava para confessar o pecado, aí eu falava, eu não pequei, eu não matei, eu não roubei, e aí eu não lembrava, eu não achava um pecado. Aí o sacerdote lá mandava eu fazer a oração e dispensava. Eu era muito santo, eu não achava que eu cometi um pecado. Custava achar um pecado, acho que nervosismo, né? Custava achar um pecado para falar, não falei mentira, desrespeitei meu pai, desobedeci meu pai, minha mãe, né? Desrespeitei professores. Se eu falasse assim, estava bom, né? Não, eu travava, não achava um pecado, era muita santidade, entendeu? Era muita santidade, não achava pecado para falar, entendeu? Então, mas ser o que, pastor? O que você está querendo dizer com isso? O chamado divino foca na santidade, são chamados a ser santos. O apóstolo Paulo apresentou esse chamamento aos irmãos de Roma. Eita glória, hein? Aos irmãos de Roma. Vamos ver o que os irmãos de Roma fizeram. O que ele falou para eles? Para os irmãos de Roma. Glória a Deus. Nós estamos falando, né? Qual a verdadeira interpretação da palavra chamado? A partir de hoje você vai procurar entender melhor o seu chamado. Vamos ler Romanos 1:7. Romanos 1:7. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais um pouco. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, onde tiver alguém falar que da Igreja Batista Jesus Libertador, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, quer dizer, a fé lá dos romanos, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Eu quero poder fazer menção de vós, da Igreja Jesus Libertador, falar da igreja, que tem irmãos aqui que seguem fielmente a palavra, seguem as determinações da liderança, e em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Amém? Então, era só o versículo 7, eu li até aqui, porque isso é muito bom para quem prega para o pastor da igreja, quando ele vê que a igreja está dando fruto, que os crentes estão alinhados, que os crentes estão afastando do pecado, apesar que o mundo oferece tanta coisa hoje, mas os crentes estão afastando do pecado, estão tendo um alvo, seguindo a Cristo. Nós precisamos de seguir a Cristo com lealdade, porque não só o pastor está de olho na igreja, mas principalmente
o Senhor Jesus está de olho na igreja dele. E sobre andar alinhados, isso é mais importante. Então não preocupa com fazer, preocupa ser. Muitos hoje em dia estão mais preocupados com a capacitação, com a oratória, com cursos. Nunca se viu tantos coaches ensinando o evangelho por aí. E eu não estou dizendo que isso seja ruim. Porém, não podemos aceitar no meio cristão que o aperfeiçoamento para fazer substitua os requisitos do ser. Você já pensou? Tem muita gente aí falando do evangelho. Eu, particularmente, eu não gosto de pastor de internet, fulano, beltrano, eu não sigo essas pessoas. Eu sigo Jesus com a minha pouca sabedoria, eu sigo Jesus. E se eu notar que o sujeito é muito sério, agora um ou outro que fala bonito, meu filho, não precisa mandar para mim que eu nem olho, entendeu? Só porque falou bonito demais. Falar bonito, como diz os meninos aí fora, até papagaio fala, né? Agora eu quero ver se a pessoa tem uma vida com Deus. Se a pessoa realmente tem uma vida com Deus, se anda em santidade, ou pelo menos está buscando andar em santidade. Pelo menos está buscando. Ah, pastor, você é santo desse tanto? Eu estou buscando a cada dia, mesmo porque eu sou velho, meu pai, sou velho não, sou um pouquinho experiente, né? Vamos melhorar essa fala, entendeu? Então eu estou buscando melhorar a cada dia, né? A cada dia. Não é à toa que eu estou casado há 39 anos. Se fosse por minha vontade mesmo da pastora, acho que a gente tinha picado o pé um no outro, tinha acabado em muito tempo. Mas por amor a Deus, por amor aos nossos filhos, e por amor entre nós, entre eu e ela, nós passamos por muita coisa e estamos lutando até hoje, cada dia para melhorar. Uma família que é estruturada, o pai, a mãe, vamos dar um exemplo, ela e a Graziella, que estão na igreja, trazendo seus filhos, eu, mas a pastora Lúcia, estamos firmes na igreja, graças a Deus, e nossos filhos têm acompanhado. Alice está longe, mas está lá firme com Jesus, cantando, tocando, Pedro, e aí por aí vai. Então, isso aí é testemunho de vida para outras pessoas. Ah, pastor, mas 40 anos com a mesma mulher, é fácil? Não, mas estamos aí firmes, a glória de Deus. Os filhos junto com a gente, tem prazer em estar conosco. Uma casa que tem paz, a família está em paz, graças a Deus. Falta um pouquinho de dinheiro, mas isso aí a gente vai esperando, né? Mas a família está em paz. Isso é muito bom. Então nós estamos buscando ser santos e para ajudar outros que queiram também ser santos. Então muitas pessoas pregando aí, o que nós não podemos, aperfeiçoa muito e parece que está fazendo muita coisa, mas não podemos deixar que esse fazer substitua o requisito de ser santo. Está falando de Jesus, é ruim? Não, é bom. Deixa que fale. Quem eles estão falando aí? Estão falando do Senhor, deixa que fale. Mas isso aí não quer dizer que eles vão herdar a salvação também, né? Se quem está falando tem santidade, amém, glória a Deus. A igreja de hoje, em relação à igreja passada, possui líderes muito mais habilidosos. Isso é verdade, né? Lá na minha terra, por exemplo, tinha um pastor lá, não sei o nome dele. Pastor, gente boa demais, era até da Assembleia de Deus, sabia nem conversar. Era um pastor da igreja, humilde, pobre, que não tinha mais onde ser pobre, financeiramente. Mas era respeitado no lugar, era respeitado na igreja. Aquilo ali é o pastor, não lembro se é Sebastião, acho que é Sebastião. Pastor Sebastião, um homem de respeito. Ele era um pastor. É o que tinha na época, né? Acho que nem todo mundo queria ser pastor, nem polícia. E polícia não ganhava nada, e pastor muito menos. Conheceu? Não era o homem de Deus? Era o homem de Deus. Aí, tá vendo? Quer dizer que quando a gente fala de uma pessoa, a gente tem que falar positivamente, não denegrindo a imagem da pessoa.
pastor Sebastião, humildade em pessoa. E eu não convivi muito com ele, porque quando eu ia, menino, eu ia na igreja batista, mas eu conhecia ele, conhecia os filhos dele. É um homem de Deus. A igreja passada possui líderes muito mais a igreja de hoje, em relação à igreja do passado, possui líderes muito mais habilidosos. A grande maioria não é apenas, essa grande maioria aqui eu não vou dizer apenas, nem todos apenas são só, são pastor, outro pregador, mas são também mentores, psicólogos, terapeutas, empreendedores, artistas, etc. Olha da forma que está aqui. A igreja de hoje, em relação à igreja do passado, possui líderes muito mais habilidosos. A grande maioria não é apenas pastor ou pregador, mas são também mentores, psicólogos, terapeutas, empreendedores, artistas e etc. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai passar na frente de Deus. O conhecimento é tanto, né, que aí você fala, não, eu quero ser só pastor, não. Tem um amigo meu que fala assim, eu quero fazer psicologia pastoral. Tudo bem, só que você tem que saber para que está fazendo isso. Não é? Você só para ficar entrando na vida da pessoa, né, ou se é para conhecer mais a pessoa e ajudar a pessoa a ser transformada, aí sim. Se você faz uma psicanálise também para você ajudar a pessoa a ser transformada, tem que saber para que você está fazendo isso. Porque senão você pode estar fazendo para você se tornar um semideus, não é? Está tudo na minha mão. E tem uns que até falam, a ovelha tem que comer na minha mão. Tem gente que fala isso por aí. Empreendedores, olha para você ver, terapeuta, empreendedores e artistas, né? Tudo usando o nome de Deus. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Apesar de tanto conhecimento, precisamos reconhecer que, por outro lado, retrocedemos no quesito caráter. No quesito caráter, é que eu acabei de falar do irmão Sebastião lá, pastor, né? Homem de caráter. Então, isso é de caráter. Hoje, o cara é psicólogo, é terapeuta, é empreendedor, ele toca a obra e enche de gente lá e as pessoas seguem, a pessoa gosta disso. Aí lota uma igreja aí com 500 membros de um ano para o outro, não sei que milagre que é esse que acontece na vida deles. E tem igreja aí, um amigo falou assim, a nossa igreja de um ano para o outro apareceu 400 pessoas. Eu falei, puxa vida, hein? Manda menos 100 lá para nós, 100 não tá bom. Cresceu de uma hora para outra, não sei de que jeito não. 400 pessoas. Rapaz conhecido falou, eu falei, isso aí é sério. Então, não pode falar nome, então deixa para lá, não tem nada com isso. Apesar de tanto conhecimento, precisamos reconhecer que, por outro lado, retrocedemos no quesito caráter. Um dos frutos da graça é a santidade, que não é muito discutida nas igrejas. A verdadeira santidade requer esforço de nossa parte e muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Eita glória! E muitas pessoas não estão dispostas a buscar a santidade, porque é difícil. A pessoa é só um crente quando ele está dentro da igreja. Partiu dali, é uma outra pessoa, né? Não estão preocupados com essa parte de santidade, não. Eu sou crente, vou lá todo domingo, bato meu cartão e pronto, está tudo certo. Mas não é isso aí, nós não queremos para nós. Acho que é por isso que a igreja está vazia assim, deve ser. O defeito deve estar no pastor, eu acho. Será? É desse jeito. Não são muitos os que estão dispostos a lutar pela santidade. Porque santidade, ser santo, né, Ivani? Não é fácil para ninguém. Santidade não é fácil ser santo. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar. E vamos bater nessa tecla aqui. Aí, na medida que for aparecendo pregador, uma palavra diferente, que seja de Deus, o que nós sabemos, nós vamos pregando. Agora, vai aparecer uns com uma palavra mais suave, mas que for de Deus mesmo, nós vamos encaixando, vamos melhorando, né? Não é? Você está tendo muita esperança? Hein? Você está tendo muita esperança e fé.
Então, mas tem que ter fé, ué. Vai aparecer uma pessoa que prega um amor, com carinho, tal, com tranquilidade, né, Tadeuzinho? Então nós estamos observando, né? Já está aparecendo, vai aparecendo pregadores, então a gente vai dando oportunidade e vou colocando, né, Fernandinho? Então tem muita fé, então? Palavra suave, não. Hein? Palavra suave nesse tempo? Pois é, mas às vezes as pessoas gostam, né, Fernanda? Não é isso que tem que pequeno, não. Ah, então vocês estão no caminho certo. Vamos ler 1 Pedro 1, 14 a 16, com a glória de Deus. Pessoas de caráter que desejam ser santos. Precisamos entender. Então, primeiro nós vamos ler Efésios. Só um minuto. Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Muitas pessoas não estão dispostas a batalhar pela santidade. Quem está disposto a batalhar pela santidade aí, dá um aleluia. Eita glória, não é só porque eu falei não, né? Vocês estão dispostos mesmo, né? Aleluia. Nós temos que estar dispostos, inclusive o pastor, não é só vocês não. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Amém? Aleluia. É isso que a gente prega aqui. E não é todo mundo que gosta, que a igreja deve se apresentar gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Irmão, ser crente, servo de Deus, é ser separado do mundo. Nós temos que ser separados. Se a gente estiver igualzinho ao mundo, nós estamos mais ou menos perdidos. Por isso que não é todo mundo que gosta de ouvir essa palavra. Mas Deus mandou falar, nós vamos falando, vamos bater na tecla. Hoje eu conversando com uma irmã, tudo bem? Tudo bem. E vocês estão com a igreja lá ainda? Ela deve pensar, acabou. Eu falei, nós estamos com a igreja lá ainda. E por que você não vai lá? Outro dia eu fui procurar a igreja aqui em cima, cheguei lá e a igreja estava fechada. Eu falei assim, por que você não procurou a nossa? A nossa está aberta. Fui com ela direto ao ponto. Você não procurou a nossa? Vai de tarde. Você não procurou a nossa? Mas tem culto quarta-feira. Ela, toda quarta-feira? É, toda quarta, 3 horas. Pois é, lá esse horário que tinha, chegou lá não tinha. Eu voltei no meio do caminho. Então, se você procura a nossa, toda quarta tem culto. Toda quinta à noite, 8 horas, tem culto. Todo domingo tem culto. Ou você está procurando uma igreja de placa grande, para você chegar lá e ficar escondido? Eu falei, desse jeito. Você acha que é só aqui que eu falo? Não falei com ela assim, como é que fala? Na lata, né? Sem refresco. Falei, por que você está procurando uma igreja? Você está procurando uma igreja grande, de placa bonita, com um número grande de membros? Não, é porque eu não acertei com nenhum. É mesmo assim, pastor. Uma fraqueza espiritual. Falei, fraqueza espiritual. Seu marido é crente? É. Eu conheço o marido. Falou assim, pastor, é batizado pelo menos? Eu nunca vi ele na igreja. Falei, filho de crente, eu sei que ele é. Ela falou, não, é batizado, só não vai. Ainda me proibiu eu ir na igreja ainda, por um motivo, né? Ele me proibiu. E ele fala que não, mas ele proibiu. Ele falou desse jeito. Eu falei assim, por que você não vai lá na nossa? Você conhece a pastora Lúcia, você me conhece, você conhece a Fernanda. Eu te conheço. Conhece? Conhece? Muito bem. Quem? Depois eu falo quem. Mas então eu falei para ela assim. Sabe o que ela falou? Ô pastor, muito obrigado pelas palavras. Olha para você ver. Eu não passei a mão na cabeça dela. Falei assim, você é crente, irmão. Se você conhece a gente, nossa igreja é pequena, lá você vai ter apoio, nós vamos, procura fazer amizade com as irmãs e tal, nós temos uma pessoa bacana lá que vai te apoiar. Falei o nome de algumas irmãs e tal. Aí ela falou, obrigado pastor pela palavra. Falei, só que você tem que ir. Vamos ver se ela vem quarta. Então quarta-feira eu estou lá. Já tenho uns 100 que falaram isso. E que Deus possa trazer o menos 30.
A glória dele. Precisamos entender que o ministério não é um negócio a ser tocado apenas com habilidade humana e naturais. De acordo com as Escrituras, Deus busca primeiramente pessoas de caráter que desejam ser santas. É isso. Pessoas que desejam ser santas. É simples assim, irmão. Nós estamos nesse mundo aqui, vamos passar, vamos trabalhar, vamos casar, vamos morrer. E tem que ter um endereço certo. E que esse endereço seja o céu. Amém? Amém. Que esse endereço seja o céu. Nada mais nesse mundo serve para nada para nós. O que serve é sermos santos. Vamos aproveitando as coisas lícitas, as coisas que a gente pode aproveitar, né? Um bom churrasco, um bom passeio, uma boa amizade, né? Um bom bate-papo, que seja uma coisa saudável. Às vezes não é nem falar de coisas da igreja. Às vezes fala de outro assunto, mas que não entre palavras para que a gente venha pecar. Discórdia de jeito nenhum, nem que cruzeire a pé, pelo amor de Deus, não entra de discórdia, cara, senão você não está com nada. Eu gostei muito de futebol a vida toda, mas eu desde o jogo de 7-1, eu fui liberto, para a glória de Deus, da Alemanha e Brasil. Eu não olho, preocupo com essa porcaria, mas gosto de futebol, muito bonito, assisto até hoje. Mas o Cruzeiro está jogando agora. Graças a Deus que eu estou na igreja do Senhor, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Que não haja discórdia por causa disso. Quando eu estava numa outra igreja, a gente fazia churrasco, o pessoal tudo de camisa de um time, camisa do outro, e começava a discutir e falar alto. Eu era novo na igreja, eu já era pastor e tinha meu bico. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não discute feio desse jeito, não. Vocês estão parecendo o pessoal do mundo, não está parecendo que é crente, não. Vai bater uma pelada e quer quebrar a perna do outro. Vai estar no churrasco e começa a discutir Cruzeiro Atlético. Eu tenho arrependimento, sabe de quê? Naquele acampamento do ano passado, que nós empolgamos ali. Eu não faço aquilo que nós fizemos lá mais não. É um jogo agora, ninguém vai assistir, pastor. É melhor é isso. Aquele dia lá nós perdemos a comunhão por um pouco. E os cruzeirenses exaltaram, aproveitou o momento que estava ganhando, né? Que a gente não ganha nada, então aproveitou o momento e caiu matando em cima dos atleticanos. Vai ter isso mais não. Ela falou boa palavra ali. De que tiver jogo lá, a gente desliga. Não deixa não. Nós fomos lá para ter comunhão e sair de lá mais santo. Cansado às vezes, jogou uma bolinha, brincou, nadou, mas nós fomos num lugar para sair santificados e não para sair triste por causa de um jogo de futebol. Amém? Nada contra, gosto muito, assisto, mas não perco meu tempo de buscar Deus, deixar Deus por causa de futebol, não. Isso aí acabou na minha vida. Isso foi desde aquele 7-1 lá, que eu estava até cochilando na hora. Aí o Rafael falou, pai, foi mais um gol, né? Aí eu falava assim, não, aquele ali foi repeteco, pai, é reprise. Eu falei, não, o gol igualzinho o outro, fazia um gol, depois... Eu falei, não, graças a Deus, estou liberto. Jesus me libertou naquela hora. Procura ser liberto, irmão, de todas as coisas da sua vida. Parece que é brincadeira, mas isso é sério. Tem crente perdendo amizade com o irmão por causa do futebol. Então, larga isso com lado. Nós estamos aqui para servir a Deus, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Amém? 1 Pedro 1, 14 a 16. Glória a Deus. 1 Pedro. Aleluia. Primeira carta de apóstolo Pedro. 1, 14 a 16. Glória a Deus. Todos estão ligados aí? Amém. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou Irmão, Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e nós andamos com Jesus, nós temos que ser santos.
diferentes em tudo. Tem um amigo que falou que lá na minha terra o pastor ia ter que casar duas pessoas do... Acho que deixa estar lá, né? Aí o pastor falou assim, eu não faço. Posso ser até preso, não faço não. Tá feio. Nós temos que buscar a Deus, porque coisas terríveis podem acontecer contra nós. E nós precisamos estar preparados para a gente não vir desviar por causa de um problema que acontece dentro das igrejas, né? Então nós temos que ter cuidado com essas coisas e buscar de Deus. Irmãos, nós oramos muito pouco, nós lemos pouco, nós oramos pouco, nós jejuamos pouco. Precisava de ter mais intensidade. Às vezes um jejum demais da conta e outro jejum tão pouquinho. Nós precisamos ser mais constante em oração, leitura da palavra, né? Precisamos ser mais constante, jejum, oração e leitura da palavra. Ah, vou jejuar o dia inteiro. Não, jejua 3 horas, vou jejuar 3 horas. A glória de Deus, eu quero ser fortalecido, ficar crente igual a Margarida, assim, entendeu? Nós temos que fazer assim, isso com mais dedicação. Nós precisamos dedicar mais às coisas do Senhor. Porque às vezes nós dedicamos. Meu irmão, tem certeza que a maioria não lê nem. Eu vou pôr 5, não. 5 é muita coisa. Nem 3 capítulos da Bíblia. Eu tenho certeza. Se alguém discordar, não discorda, senhor pastor. Pode discordar. Pode discordar agora. Tem certeza. Igual um dia perguntaram no seminário um pastor: você já leu a Bíblia toda? E não leu com a mulher dele? Falou assim: eu já li, né, bem? E perguntou com a esposa: eu já li, né, bem? Falei: é complicado. Então nós temos que ter seriedade com as coisas de Deus. Os crentes antigamente parece que tinha mais seriedade com o Evangelho. Eu não sei se porque era poucos ou é gente que não entendia nada. A gente olhava assim e falava: nossa, a pessoa é santa demais, né? Não, tinha uma tia que foi crente de 70 anos. A Neude, acho que conheceu a tia Alzira. O pessoal da Neude conhece ela, conheceram ela. Tia Alzira, crente de 70 anos, mas crente mesmo, fiel a Deus ali em tudo. Tão fiel que comprou uma casa na frente da igreja, cara, só atravessar a rua e não perdia nada que tinha na igreja. Aí se o ônibus da igreja fosse na roça, ela ia também na roça. Às vezes não estava querendo nem muito levar, porque estava dando trabalho, estava muito velho, não perdia nada. Essa era crente para valer. Tão crente que a minha mãe falava assim: aqui em Nova Arenque só tem 2 crentes, é a Alzira e a Anitta. A tia Alzira da Assembleia, e ela falava que só tinha as 2 irmãs. E os outros, obreiros da igreja, tudo. Minha mãe, que não era crente, era católica, falava: aqui em Nova Arenque só tem 2 crentes, a Alzira e a Anitta, uma da Assembleia e uma da Batista. Olha para você ver, testemunho de crente, santidade. A minha mãe não era crente, mas enxergava que as cunhadas dela eram verdadeiramente servas de Deus. Amém? É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos falando. Tem dificuldade, irmão, de entender essas coisas? Eu creio que não. Não tem dificuldade para entender isso. Precisamos ser separados do mundo, ser santos, para fazer a obra de Deus com alegria. Os irmãos todos em união, com alegria. Se tem um que está mancando, a gente tem que orar a Deus para tentar endireitar o caminho dessa pessoa. Não é? Tem muitos que tem, igual a irmã falou ali, está com dificuldade. Tanta igreja, eu vou numa, eu vou noutra. Eu falei: vai nas outras não, pô, vai na nossa. Vai lá. Lá você vai encontrar, lá, pôr Fernandinha na sua cola, você vai ficar beleza. É a sua amiga. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Então, portanto, meus irmãos, o nosso chamado é esse: ser antes de fazer. Eu quero muito ser pastor. Então seja santo. Seja firme na obra para fazer tudo. Igual eu falo por mim. Eu nunca pensava nisso, mas eu fazia
tudo que determinava, estava ali, participando de todas as coisas da igreja. Ah, pastor, você não trabalhava? Não trabalhava. Trabalhava muito. Mas eu participava de tudo. Ah, chegava correndo, chegava suado, podia chegar atrasado, nunca gostei de chegar. Então, para a glória de Deus, o Senhor me ungiu e separou para ser pastor. Aí eu fico aqui agora falando na cabeça de vocês, porque ser antes de fazer, Deus é completamente santo e nos criou para sermos santos como Ele é. Queira sim estudar, se aperfeiçoar, mas nunca se esqueça que Deus está realmente preocupado se estamos tentando ser santos como Ele é. É isso que Deus está preocupado, se nós estamos preocupados em ser santo como Ele é. Antes de querer fazer algo na igreja, essa aqui é boa. Tenha em mente que primeiro você precisa ser realmente de Deus. Você tem que buscar se é realmente de Deus. Eu sou de Deus mesmo. Eu quero cantar no louvor, porque eu sou de Deus e estou alinhado com a igreja, estou alinhado com os irmãos, com a direção da igreja e principalmente com Jesus. Eu estou firme, andando com o Espírito Santo, tenho temor, arrependido dos meus pecados, pedi perdão e nova criatura eu sou. Então aí trabalha para Deus. Agora, se está todo torto, conserta primeiro. Não vem todo torto trabalhar para Deus não, que complica a vida dos outros. Tem pessoas que, eu vi um pastor falando, o rapaz falou assim: ó pastor, estou saindo lá da igreja, estou querendo ir lá para a igreja do Senhor. Ele falou: não, vem para cá não. Você conserta com o seu pastor, fica quieto aí. Não vem para cá trazer problema, não. Você é todo complicado, você quer vir cá para a minha igreja? Não, fica lá no sul. Para que você vai sair de lá? É desse jeito. O cara está cheio de problema, vai sair da igreja dele, vai pegar do outro para dar problema. Pelo amor de Deus, faz isso não. Antes de querer fazer algo na igreja, tenha em mente que primeiro você precisa ser realmente de Deus. Amém? Amém. Quantos concordam com essa palavra aqui? Ser realmente de Deus. Amém. Ser realmente de Deus não é ter muita capacidade, não é saber falar muito bonito, saber cantar muito bonito. Não, isso aí não, esquece aí. É santidade, ser separado para trabalhar na obra do Senhor, porque está trabalhando para Deus. Você deixou trabalhar para Deus de qualquer jeito? Nós estamos trabalhando para Deus, irmãos. Se é trabalhar para Deus, nós temos que trabalhar com dignidade, com caráter aprovado, né? É desse jeito, espelha assim na margarida, olha, tipo a margarida, caminhar na margarida, aí você vai bem. Amém? Amém? Pois é, meus irmãos. E o mais, peça ao Espírito Santo para mostrar a todos vocês, eu peço ao Espírito Santo para me mostrar se realmente nós estamos caminhando de acordo com o Senhor quer, de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos buscar isso de Deus, se realmente nós estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Se é isso que o Senhor tem para nós, se é louvor, é louvor, se é pregação, se é servir, no caso dos diáconos, é serviço, se é interceder na patrona que a Graziela escala, se é interceder. Irmãos, que muito nós precisamos é de intercessores. Aí você olha lá a Graciela e a missionária Conceição ali com a mãozinha levantada, você fala assim: mas gente, que coisa cansada. Mas elas estão intercedendo pelo culto, para que tudo corra bem, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelo pastor, intercedendo, orando para nenhum invasor vir atrapalhar o nosso culto, repreendendo o inimigo. Elas estão ali para isso, porque elas estão lá de trás, elas têm uma visão boa de tudo que está acontecendo. Então é para isso que as pessoas são escaladas, para trabalhar para o Senhor Deus, não é para o Senhor Rodrigues não. Para mim vocês ficam tranquilos, faz para Deus e nós vamos caminhando junto, fazendo junto.
Porque nós agora somos santos. Então nós somos santos, então nós podemos fazer. Então primeiro santificamos e depois trabalhamos a glória de Deus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Eita glória. Jesus é bom. Glória a Deus. Como é que é? Paga bem. Deus é bom, paga bem. Deus é bom, paga bem, dá gorjeta. Isso aí não sai lá não. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor.